Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis, Colégio Rio Branco Campinas, muito além da sala de aula. Apresentação Sandra Lambert. 9h06. Bom dia, seja bem-vindo ao CBN Campinas desta sexta-feira, 20 de junho de 2025. Como é que está começando o seu fim de semana? Ou para quem já iniciou com feriado prolongado, né? Temos hoje a mudança de estação. Começar o inverno às 11h42 da noite, deve se estender até o dia 22 de setembro, mas sem cara de inverno, né? Mudança aí também na temperatura e nos termômetros. Já faz um dia bem bonito, sol predominando aqui na nossa região. As temperaturas estão começando a ficar um pouquinho mais altas, bem mais agradável esses últimos dias, né? Em relação, por exemplo, àquela friaca da semana passada. E essa condição de tempo mais aberto deve continuar também no fim de semana, só que tem a preocupação com a baixa umidade relativa do ar. O tempo está mais seco também, né? E aí traz consequências para nossa saúde, né? Precisa de mais hidratação, sem contar com o próprio ambiente, né? É um período de secura e também tem sempre aquelas questões ambientais, principalmente quando há incêndios. Então, um alerta importante. A gente vai trazer também, junto com a Júlia Bucheroni, daqui a pouquinho, os detalhes de como ficam tanto o tempo quanto a temperatura para o fim de semana aqui na nossa região ou para as pessoas que vão para outras partes do estado. Vamos acompanhar quem está aí no YouTube da CBN Campinas, imagens agora de Mogi Guaçu. Céu também limpinho, sol predominando, uma imagem muito bonita à distância aí, né, para conferir essa paisagem. Você que nos acompanha no YouTube da CBN Campinas. Temperatura hoje aqui na nossa região, de modo geral, deve passar dos 20 graus, ficando aí em torno de 27, 28. Monte Alegre do Sul deve atingir 24 graus. Mínima da manhã em torno de 11 a 14 graus, aquela sensação mais agradável, né? Você, ouvinte, inclusive, pode participar aqui com a gente, mandando informações, né? De onde você está, do que você encontra, do que você faz também nesta sexta-feira, se está passando aqui pela região, ou se está em atividades de lazer, de cultura, ou trabalhando mesmo, que seja assim como a gente aqui. Nosso número é o 19-99186-9070. Agora, quem disse, né, que o feriadão foi só de descanso e descontração, hein? Moradores de Hortolândia reclamam do cheiro forte que toma conta de pelo menos 15 bairros. Continua ainda hoje, viu? O problema vem da estação de tratamento de esgoto da Sabesp. A população está convivendo com isso há anos, só que piorou ainda mais nos últimos meses. E várias pessoas, vários ouvintes, inclusive, mandaram mensagens ontem aqui pra gente, falando desse descaso, cansados de reclamar de maneira individual e diretamente, né, para o município, para a Sabesp, e aí eles se juntaram ontem num protesto. Quem traz as informações para a gente é Kevin Camada. Queremos solução! Sabesp, queremos solução! Moradores de Hortolândia estão na bronca com o mau cheiro produzido por uma estação de tratamento de esgoto. O odor desagradável vem de uma unidade da Sabesp, localizada no bairro Vila Real. O local existe desde 2009, mas há pelo menos 8 anos tem tirado o sossego dos moradores da região. A pedagoga Cíntia Rocha, que mora a cerca de 4 quilômetros do local, conta que o forte odor é um incômodo até mesmo durante a madrugada. Eu acordei às 3 horas da manhã, né? Você acorda com a sensação da garganta irritada. Então, primeiro dá o sintoma, irrita a garganta e logo após já vem a dor de cabeça. Você abre a porta do quarto e já vem aquele bafo e aquele fedor mesmo. Odor horrível. Imagine a condição de quem mora praticamente ao lado da estação. É o caso do gerente comercial Rodrigo Laneri. Sim, eu moro a 200 metros, colado nesse muro. Então, o cheiro é horrível. Apesar de o problema ser antigo, moradores se queixam do descumprimento de promessas por parte da Sabesp e das autoridades ambientais sobre uma possível solução para o problema.
É o que nos conta o diretor de uma empresa localizada próxima à estação, Eric Fiuzek. Todas as respostas são iguais desde 2017. Esse é o grande problema. Nós vamos trocar os areadores, nós vamos fazer spray, nós vamos recolonizar as bactérias, mas isso nunca surtiu efeito. A Prefeitura de Hortolândia se manifestou por meio de nota em que afirma ter cobrado a Sabesp por diversas vezes na última semana para que a empresa antecipe os cronogramas de obras e resolva a questão do forte odor. A administração municipal afirma ter protocolado uma série de denúncias formais à CETESB, ao Ministério Público e à ARCESP, que é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos. A CETESB também se manifestou por meio de nota, em que afirma que os técnicos da companhia identificaram a emissão de odores perceptíveis e além dos limites da unidade. A autarquia também afirma ter aplicado multas e cobrado a adoção de medidas imediatas para solucionar os problemas que afetam a população. A Sabesp também foi procurada para comentar o caso. Em nota, a companhia de saneamento afirma trabalhar em um pacote de investimentos de R$28 milhões, focados em melhorias estruturais e operacionais. Ainda segundo a Sabesp, o plano de ações teve início em março e tem ações previstas até o mês de setembro, com atividades como a remoção de lodo e a decantação de lagoas da estação de tratamento de esgoto. A empresa também afirma ter feito uma cortina vegetal no entorno da estação, como uma tentativa de criar uma barreira natural para o mau cheiro. Por fim, a Sabesp afirma que o trabalho de remoção do lodo pode causar a emissão de odores, mas que utiliza produtos específicos para reduzir os impactos durante a realização dos serviços. De Campinas, Kevin Camada. E aqui em Campinas, um vazamento de esgoto aconteceu também durante a madrugada num prédio, trazendo transtornos para todos que estão morando ali ou no entorno. Foi identificado vazamento de grande proporção na rua Itu com a Cônego Cipião. Sanasa foi acionada. Segundo a Sanasa, não precisou bloquear ou canalizar ali, mas tem agentes, inclusive, que identificaram a situação. A Sanasa foi acionada, está com uma equipe ali, pelo jeito, com maquinário, vai precisar sim fazer uma intervenção grande ali, né? Uma grande quantidade de esgoto, pegou praticamente todo o estacionamento desse prédio, né? Quase saindo mesmo desse estacionamento, ele é subterrâneo e está todo inundado, né? Aí até buscando informações se haviam veículos lá, porque se tinha, ficou todo ilhado ali de esgoto. A gente vai apurar direitinho para trazer mais detalhes aqui para os nossos ouvintes. A Sanasa também concluiu ontem aquela obra que a gente falou da interdição que aconteceu lá no bairro Cambuí, né? Teve a intervenção durante todo o dia de ontem ali na Américo Brasiliense, entre a Norte e Sul e a Comendador Ortólogo Downtree. Só que o que aconteceu? Os registros foram reabertos às 5 horas da tarde, como estava previsto. À noite, o que aconteceu? Um novo vazamento em outro ponto da rede. E aí, para fazer o conserto, foi preciso fechar novamente o registro hoje pela manhã, que a empresa vai iniciar o trabalho, recomenda que os moradores, comerciantes ali da região façam economia de água enquanto a obra estiver em andamento. E já há, inclusive, reclamação, principalmente de moradores, comerciantes, porque não consegue fazer nada ali, né? Porque como não foi programado, não tinha essa reserva antecipada. Então aí já tem louça suja, né? Para limpeza aí diária já não está conseguindo fazer, porque está sem água nesse momento ali na região do Cambuí. E nem tudo parou no feriado prolongado não, viu? E principalmente pensando aí o fim de semana. Centros de saúde aqui de Campinas, por exemplo, abrindo normalmente hoje, que seria ponto facultativo, né, no serviço público. Mas isso foi necessário para reforçar os atendimentos pacientes com sintomas respiratórios. Heitor Moreira tem as informações para a gente. Bom dia, Heitor. Oi, Sandra, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas. A gente está mostrando hoje, então, a abertura, né, dos centros de saúde na cidade, tanto hoje como amanhã também. Apesar de hoje ser ponto facultativo na cidade de Campinas, a prefeitura resolveu manter os centros de saúde abertos
principalmente para atender pessoas com sintomas leves de doenças respiratórias. A abertura garante retaguarda aos hospitais que estão sobrecarregados com casos mais graves. No período entre abril e agosto, a gente sabe, existe o crescimento na procura por atendimentos relacionados a problemas respiratórios, principalmente em crianças. Em muitos casos, os pacientes necessitam de internação e uso de oxigênio, por isso que a orientação é que quem tiver algum sintoma leve de doença respiratória, procure o centro de saúde em Campinas, não vá para os hospitais. Para absorver esse aumento na procura, a Secretaria de Saúde e a Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência Hospitalar têm ampliado o número de leitos infantis desde março de 2025. Neste período foram abertas 19 estruturas para crianças, sendo 6 de UTI pediátrica no Hospital Mário Gatinho, 5 de UTI no Hospital Ouro Verde, 4 no Hospital PUC Campinas e outras 4 na Irmandade de Misericórdia. Outras medidas internas estão sendo tomadas e foram tomadas também, segundo a Prefeitura, para a reorganização das escalas médicas e a suspensão de férias em maio, junho e julho, como a gente vem mostrando. Férias dos servidores envolvidos nos atendimentos de pacientes respiratórios, justamente para atender essa demanda. Amanhã, no sábado, os centros de saúde também vão funcionar. Amanhã um horário diferente, das 7 da manhã até 1 da tarde. E quais unidades básicas em Campinas vão funcionar amanhã, sábado? Aeroporto, Parque Valença, Jardim Florense, Capivari, Santa Lúcia, Vista Alegre, União dos Bairros, DIC 1, Santo Antônio, Vila IP, São Quirino e o Centro de Saúde Aurélia. A Secretaria de Saúde de Campinas reforça a importância da vacinação contra a gripe. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas para pessoas a partir de 6 meses de idade. Inclusive, há pouco a gente passou pelo Centro de Saúde do Jardim Eulina e encontramos uma moradora de Campinas com sintomas leves de gripe, procurando atendimento, aproveitando que os centros de saúde de Campinas estão abertos hoje. Se você que está ouvindo a gente aqui na CBN Campinas está com algum sintoma gripal de saúde, precisa de atendimento na saúde pública de Campinas, procure então alguma unidade básica, algum centro de saúde da cidade. A orientação é não ir aos grandes hospitais. Heitor Moreira, para a CBN Campinas. E lá em Piracicaba, a preocupação é com a vacinação, principalmente contra a gripe, E ela vai ser ampliada também no fim de semana. Edjan Del Santo traz os detalhes para a gente. Muito bom dia a todos. Bom dia. Mais uma oportunidade de quem não tomou a vacina se imunizar neste sábado aqui em Piracicaba. De acordo com a Prefeitura, 11 postos vão funcionar na cidade, atendendo das 8 da manhã até a 1 da tarde. O último levantamento, gente, da Prefeitura aponta o seguinte, que foram imunizadas até o momento 71.800 pessoas contra a gripe aqui em Piracicaba. E desse total, mais de 41.400 doses foram aplicadas em gestantes, crianças e idosos, atingindo somente 38% da meta, que é de 90%, da população toda, geral, Mas, então, muita gente ainda não se imunizou e tem mais uma oportunidade neste sábado. Como eu disse, são 11 postos, entre eles a UBS, Unidade Básica de Saúde lá da Vila Resende, a UBS da Vila Sônia, UBS Piracicamirim, UBS Caxambu e UBS Centro, além de postos volantes em alguns supermercados da cidade, supermercados conhecidos. Você vai fazer sua compra, acaba